Olá, meu nome é João Felipe, sou militante comunista, tenho 16 anos e estou há algum tempo sem postar vídeo aqui nesse canal, mas agora eu pretendo voltar, né, com uma frequência ali que eu consegui postar e trazer conteúdo para vocês, visto que o momento, a conjuntura atual do nosso país é realmente insuportável e necessário que se tenha outras visões nessas plataformas, outros tipos de discussões que não sejam só a ideologia burguesa dominante, né? E para isso a gente vai começar hoje com um novo tipo de conteúdo que eu pretendo trazer aqui, alguns reacts de vídeos de pessoas que dizem entender de política e de marxismo, mas na verdade só estão falando bobagem, só estão falando merda, e é importante que a gente rebata esses conteúdos para que esse tipo de desinformação não seja disseminado dentro da sociedade, né? O primeiro vídeo que a gente vai ver hoje é o vídeo do pastor Rodrigo Mocelin, um vídeo se intitulado Por que o comunismo é contra a religião, né? Ali já vem, de fato, uma enorme mentira logo no título do vídeo, mas é isso que a gente vai ver aqui hoje e eu espero contar com vocês até o final. Bom, vamos lá, vamos começar a assistir esse vídeo e ver o que a gente Marx pode era esperar materialista. disso daqui. Isso significa dizer que para ele a única coisa que existe é a matéria. Não existe Deus, não existe espírito. Tá errado, né? Ele já começa falando ali, Marx era materialista, de fato Marx desenvolve essa teoria ali do materialismo histórico dialético, né? Ele vai buscar isso lá no Hegel, mas ele já começa falando bobagem, né? Ah, apontando, obviamente, que nunca leu alguma coisa do Marx sequer, né? É ruim, é realmente ruim isso daqui, porque ele pega e fala que Marx acredita que não existe Deus, não existe espírito, mas qual é essa concepção de espírito, né? Eu tenho certeza que esse cara nunca sentou para ler ali a teoria do espírito absoluto de Hegel, que Marx vai buscar lá e vai falar sobre a alienação do trabalho, né? Tenho certeza que esse cara nunca leu sobre espírito, sobre essas coisas, partindo a de Hegel, passando por... Mas eu tenho certeza que nunca leu, Não existe. Que né? alma, que Mas vamos pensamento. continuar. Pensamento é apenas mais uma ilusão da matéria também. É mais uma falácia. O cara vai realmente dizer que Marx acredita que não existe pensamento porque só existe matéria. Justamente o contrário. Marx vai dizer explicitamente que a matéria, o convívio social e tudo isso que ocorre, né, a sociedade como um todo forma a consciência do ser humano, forma o pensamento. Isso vai justamente contra esse idealismo de que o ser humano já nasce predestinado a fazer uma coisa, mas de fato rebate isso dizendo que a sociedade forma a consciência humana. Você nasce, desenvolve-se dentro de um meio social e esse meio social forma a sua consciência. Tanto é que é muito comum ver pessoas defendendo visões políticas porque está dentro de um meio que também defende essas visões, né? A ideologia dominante, a ideologia burguesa, né, vai dominar dentro desta época, porque é a ideologia da classe dominante, né? O pensamento está para o Mas cérebro, vamos assim como o continuar. xixi para o rim. Enfim, é isso. Não tem nada, não tem nada. Tudo é uma ilusão. Pegou ou não pegou a contradição? Não pegou? Então eu vou desenhar para você. Se tudo é ilusão, o socialismo também é. É óbvio isso. Se tudo é um devaneio, o socialismo também é. Por que não? Ele vai falar aqui que o socialismo é uma ilusão, porque Marx, segundo ele, Marx diz que tudo é uma ilusão e não é isso que Marx diz. Marx nunca disse isso. Tá errado, é ruim. Esse cara nunca leu Marx, tá? Mas Mas vamos ele era continuar. materialista. Sua tese de doutorado foi baseada em Demócrito, um filósofo materialista, atomista. Para ele só existia átomo. Apenas isso, apenas matéria. Somente isso. Para ele,
Vamos só rebater isso aqui. Realmente, a tese de doutorado de Marx foi baseada em Demócrito e Epicuro, tá? Não foi só Demócrito. Demócrito era um filósofo atomista, de fato, mas não é que só existia matéria. Ele acreditava que a constituição de todas as coisas que existem é feita a partir do átomo, que é a menor parte da matéria, né? Eu tenho certeza que esse cara não leu nenhum desses filósofos, está só bostejando aqui, Ele, então, o que é muito a perigoso. religião, ela surge como um produto do capitalismo. Os meios de produção vigentes determinam o pensamento. Ou seja, se existe capitalismo, você é obrigado a pensar de maneira capitalista. Tá, isso pode parecer meio complicado. Eu tenho certeza que esse cara nunca leu ah, a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, a introdução, tá? Onde Marx vai dizer claramente que a religião ela é o suspiro da criatura oprimida, um ânimo de um mundo sem coração. A religião é o ópio do povo. Essa frase é muito marcante, tá? É que muitos usam para atacar Marx e o comunismo como se fosse de fato algo contra a religião, mas é válido lembrar que quando Marx escreveu isso, o ópio, e é importante destacar isso aqui, não era visto como droga, mas sim como remédio. Então o que o Marx quer dizer é o seguinte: ele quer dizer que a religião é como se fosse a cura para as mazelas sociais daquele povo que não enxergam mais uma via dentro da realidade. E por isso tem que recorrer à religião para acreditar em algo e conseguirem ainda ter esperanças, porque a realidade é brutal. E aqui ele fala, obviamente, que os meios de produção determinam o pensamento dos seres humanos, mas não, é bem idiota, porque não são os meios de produção, mas sim a sociedade como um todo. Mas cobrar isso de um cara que fala, já falou inúmeras coisas em menos de um minuto de vídeo é bem Então complicado. surge a religião para dar apoio ao capitalismo. E ele dizia o seguinte: se você está num mundo capitalista, você é obrigado a pensar de maneira capitalista. Não tem como você pensar de maneira diferente. Ai, é cansativo. É cansativo. É cansativo, porque Ele, ele vai falar que se você. Ele disse que Marx disse que se você está em um mundo capitalista, você é obrigado a pensar de um modo capitalista. Não, Marx não disse que você é obrigado. Tanto é que a gente está aqui, né? Rebatendo esses pensamentos, porque a gente não é obrigado a pensar dessa forma. O que Marx disse é que a ideologia dominante, uma época, é a ideologia da classe dominante, que detém de inúmeros instrumentos para espalhar sua ideologia, detém de máquinas de propaganda, de TV, rádio, no próprio Estado, que espalha a ideologia da classe dominante, essa ideologia individualista. Né? já percebeu o óbvio? Mas vamos continuar. Se a gente está. Realmente, é cansativo ver esse cara falando. É impressionante o tanto de merda que sai Está a cada escravizado para segundo da pensar boca de desse maneira cara. capitalista, porque estamos numa sociedade capitalista, como Karl Marx conseguiu pensar de maneira socialista. É cansativo ter que explicar essas verdades óbvias para esses caras que ficam defendendo. Exato, porque não estamos obrigados a pensar de maneira capitalista. Esse cara tá falando merda. Marx nunca disse isso. Esse Mas vamos defunto. continuar. É impressionante isso. É impressionante. Mas é o que ele dizia. Portanto, a religião. Olha, realmente, ele vai falar que a gente fica defendendo defunto como se Jesus não tivesse morrido, né? São coisas semelhantes, né? Vamos colocar assim, já que é nesse nível de argumento que a gente vai jogar. Né? Jesus não está vivo. É apenas uma Enfim, vamos ilusão continuar. para escravizar as massas. Só isso. Só isso. A religião era um empecilho para o socialismo. Não, Marx não diz que a religião é uma ilusão para escravizar as massas. Marx diz claramente. É importante ressaltar isso porque Marx nunca fez de fato ensaios sobre religião. Marx nunca escreveu de fato sobre religião, a não ser ali na introdução da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, onde ele vai falar brevemente sobre isso.
Marx diz que a religião, ela é, de fato, algo que cria esperança nas pessoas, porque a sociedade capitalista Por quê? não dá essa esperança. Primeiro, por conta da moralidade cristã. Não dá para ficar fazendo a revolução, que é invadir propriedade privada e roubar a propriedade dos outros, se o operário vai para o culto e ouve, não roubarás. É impressionante, né, cara? É impressionante como esses discursos dentro de igrejas, né, que mobilizam gigantescas massas, são em defesa da propriedade privada, tá? Ele vai falar que, não, que a moralidade cristã não dá para... É roubo, né? Ah, e contra a propriedade privada. Mas quando a gente fala de propriedade privada, a gente está falando de propriedade privada dos meios de produção, né, que alienam as pessoas de fato dentro do capitalismo. Mas esse cara não vai entender isso. Submeta-se Vamos ao seu continuar. patrão. Não dá para fazer revolução se esse cara fica ouvindo essas doutrinas todo santo domingo. Não dá. Em segundo, o socialismo. Ele vai falar aqui exatamente isso que rola na igreja, porque é um processo de ideologia dominante. A igreja, como uma instituição dentro da sociedade capitalista, vai manter a ideologia dominante, a ideologia burguesa. Não dá realmente para pastores como esse cara, falando isso o tempo inteiro, serem levados a sério, né? Submeta-se ao seu patrão, não roubarás, como se a divisão dos meios de produção fosse um roubo. Não, não é. É só redistribuição do que realmente pertence à classe trabalhadora. É desonesto intelectualmente. É desonesto e engana. Mas é isso, né, cara? Esses caras só fazem isso porque realmente, para as pessoas que estão ali dentro dessas igrejas, eles são as únicas figuras que falam de política. É nesse momento em que a esquerda vai faltar, né, vai falhar ali, não estar ocupando esses espaços. Porque quando a esquerda não ocupa esses espaços, essas outras ideologias, essas outras pessoas vão de fato ocupar e vão levar esse pessoal para esse caminho, né, para essas mentiras Era todas. impossível E é isso. diante da religião por conta da noção de eternidade. Por quê? Como materialista, Karl Marx não acreditava em vida após a morte. Para ele, o paraíso tinha que ser agora. E não podia demorar. A única esperança de alegria. Como materialista, Karl Marx não acreditava em vida após a morte. Olha, eu realmente não sei no que Karl Marx acreditava, tá? Isso foi um problema dele lá em 1800 e bolinha. Cara, isso tá partindo para um nível de argumentação muito complicado. Porque ele vai falar aqui, basicamente, que Marx defendia a ideia de que o paraíso tinha que ser agora, porque não acreditavam na vida após a morte, e que ele, como pastor, por ser fiel e acreditar num paraíso após a morte, está realmente contente e se contentando com a desigualdade, porque ele sabe que após a morte ele vai ter de fato o paraíso, sabe? É mesquinho esse nível de argumento, é como se eu tivesse que esperar morrer. E não é como se eu tivesse. É isso mesmo que ele está falando. Se eu tivesse que esperar morrer para alcançar algo e não poder alcançar agora e ser desigual dentro do capitalismo. É uma argumentação que beira o Plena para cinismo. ele era agora. Mas vamos continuar. A única esperança de alegria e de prazer para os operários seria agora. Eu, por exemplo, eu aceito bem a ideia de que eu possivelmente não vou ter uma casa na praia. Não há casas na praia para todo mundo. Os recursos são finitos, são limitados. Não há casa na praia para todo mundo. Eu aceito bem. É impressionante, né? Ele falando exatamente isso. Eu aceito bem que haja injustiças nessa vida que ninguém pode consertar. Pode sim. A organização radical da classe trabalhadora é capaz de consertar essas desigualdades, porque essas desigualdades são frutos do capitalismo, né? São frutos desse sistema que é extremamente desigual. Esse tipo de discurso é desmobilizador, é de fato desmobilizador, porque leva as pessoas a se contentarem, né? É o lance do realismo capitalista, do capitalismo tardio, que vai falar: ah,
eu não consigo mudar isso aqui. Eu sei que é desigual, mas eu não consigo mudar isso aqui. Então tá tudo bem. Lá, após a morte, eu vou pra glória, eu vou pro paraíso. É Por quê? impressionante, Porque eu é vou morrer, triste. morrer e vou para a glória. Vou morar na casa da praia lá na glória. Tô de boa. Eu aceito bem. Eu aceito bem que há injustiças nesta vida que ninguém pode consertar. O Estado não pode resolver. Não pode. Eu aceito bem, convivo bem com essas coisas. Por quê? Porque eu creio na eternidade. Tá vendo? Por isso, eu sou um empecilho à revolução. Sim, tu é um empecilho à revolução porque tu espalha desinformação o tempo todo e não consegue, de fato, formular duas frases que façam sentido. É impressionante. É empecilho não só para a revolução, mas um empecilho para a Porque eles não humanidade. acreditam nessa esperança. Para eles, é necessário fazer a revolução agora, imediatamente. Dar um cavalo de pau na sociedade. Esse é o espírito. Não, não é isso. O espírito revolucionário não é o dar um cavalo de pau na sociedade. E ele está falando como se a revolução fosse algo muito imediatista. Mas se você pegar leituras, principalmente ali entre a disputa dos comunistas contra os anarquistas, você vai ver que esse imediatismo é combatido veementemente pelos comunistas desde sempre, sabe? A revolução não é algo imediato, a cabeça das pessoas não muda da noite para o dia. Mas aqui ele está falando de algo em vida e algo para a eternidade, né? Então, realmente, a revolução parece meio imediata quando você considera que há vida após a morte, que você vai ter que esperar até morrer para alcançar, para ter condições dignas Revolucionário. de vida, né? Tem que ser Mas para vai agora. continuar. Por isso, então, de maneira precoce, eles querem mudar tudo. Não da maneira conservadora que é aos poucos. É a única maneira. A maneira conservadora, né, de mudar algo aos pouquinhos, né? Não, realmente a gente quer mudar tudo radicalmente, resolver os problemas pela raiz, porque a gente for conservar esse tipo de sociedade, a gente nunca vai sair disso. É desonesto, nossa, é impressionante o nível de desonestidade desse vídeo e desse pastor. De fato, é desonesto. Até subverte ali ah, né, os mandamentos, né, das escrituras, porque é um tremendo mentiroso. E todo mundo sabe que quem, né, de fato é o pai da mentira, De é o fazer as diabo, não coisas. Jesus Cristo. Não há outro jeito. Eles querem distribuir renda agora, imediatamente. A maneira mesmo de elevar o patrimônio dos pobres é por meio de leis justas, é por meio de propriedade privada, defesa de propriedade privada, nada de burocracia para se abrir empresas, porque quanto mais empresas há, mais demanda por trabalhadores. É assim que funciona. Ele vai defender os Estados Unidos, vai falar que a abertura de empresa gera emprego. Não, o que gera emprego é demanda, tá? Não é empresa. O que gera emprego é demanda, não a burguesia. A demanda vai gerar os empregos. As empresas e os capitalistas, como empresários, são apenas atravessadores que detêm os meios de produção, mas eles não geram de fato Nos Estados emprego. Unidos. Por isso, sem CLT, sem direito trabalhista, sem leis trabalhistas nos Estados Unidos, lá o trabalhador ganha mais. Realmente, nos Estados Unidos o trabalhador ganha muito mais que muitos médicos aqui no Brasil, né? Pois é, partindo do princípio que lá não tem condições públicas de vida nenhuma, se você for quebrar sua perna, por exemplo, você vai morrer na fila por não ter condições de pagar. E outro fato é que aqui no Brasil, de fato, as pessoas ganham muito mal, né? Então, assim, não tem coerência, né? Não tem. No Que fim muitos das contas. médicos aqui. Graças a Deus esse vídeo acabou, né? Porque realmente a displicência desse cara, o cinismo, as mentiras que esse cara conta foram de doer meu coração, tá? Meus olhos estão sangrando nisso aqui. E que é esse? Esse é o nível de argumento desses caras. Não dá. Não dá pra... Eles se auto-refutam, porque de fato nunca leram Marx. Marx nunca disse isso que ele falou, né? Mas é importante ver isso e ver como esses caras agem para a gente saber traçar a nossa linha de defesa veemente do socialismo real e do comunismo, tá?
Muito obrigado por sua atenção nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui para engajar de fato nessa volta do canal, tá? Muito obrigado por sua atenção, até a próxima e tchau!